Olá, meus amigos, em o nome do Senhor Jesus, sejam abençoados. Sejam abençoados porque nós temos essa autoridade para abençoá-los, isto é, abençoar aqueles que creem. Aqueles que creem. Aqueles que não creem não recebem nada. Mas os que creem são abençoados. Porque as bênçãos de Deus só se tornam efetivas em nossas vidas, só se cumprem em nossas vidas a partir da fé, da crença, da convicção, da humildade de aceitação. Quando a pessoa é humilde, quando ela é humilde, então, e quando eu falo humilde, não estou me referindo a pobre ou aos pobres, não. Porque, você sabe, tem muitos pobres orgulhosos, assim como também tem ricos que são humildes. Eu estou me referindo aos humildes de espírito, aquelas pessoas que acatam, que aceitam, sem questionamento, aceitam a palavra de Deus como a palavra de Deus. E estas criaturas é que são abençoadas. Agora, há de se convir uma coisa. Algumas pessoas cristãs, pessoas de Deus, infelizmente, não conseguem tomar posse das promessas de Deus, muitas promessas de Deus, porque elas são muito sensíveis, elas estão muito voltadas para os sentimentos. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele falando para a igreja de Corinto, para os cristãos de Corinto, ele diz assim: para vós outros, ó coríntios, quer dizer, cristãos de Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Mas não tendes limites em nós, quer dizer, vocês não têm limites em nós. Eu quero abençoá-los na plenitude da bênção. Então, vocês não têm limites em nós. Mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Quer dizer, as pessoas é que se limitam. Elas é que, infelizmente, se limitam. Eu estava conversando com os pastores e falando que, infelizmente, a maioria cristã, as pessoas que têm fé, que estão vivendo naquela crença da palavra de Deus, e até mesmo aquelas pessoas que são mais ou menos cristãs, que estão ainda em formação do novo nascimento, além daquelas que têm vindo até nós e que ainda não se decidiram. Mas, em geral, as pessoas creem em Deus, creem nas suas promessas, creem no Senhor Jesus, têm fé, elas têm fé. Fé para tomar posse de coisas grandes. Mas, infelizmente, elas são engessadas, elas são limitadas pela voz do diabo, que diz: você não merece. Esse é um problema que acontece com muita gente. A pessoa tem fé, a sua fé está latente dentro de si. Porém, lá também dentro de si existe aquela voz satânica que diz: você não merece, você fez isso, você fez aquilo. Ora, é preciso que as pessoas tenham essa consciência. Nós não recebemos nada de Deus
por conta dos nossos méritos. Não é questão se você merece ou não merece que você vai receber as promessas de Deus, vai tomar posse das promessas de Deus. Você vai recebê-las, vai tomar posse delas por meio da sua fé, da sua crença, da sua convicção. E isso é caracterizado pela atitude. A pessoa toma atitude, ela está manifestando a fé. Mas se ela não toma atitude, crê, mas não toma atitude, então as bênçãos ficam amarradas na sua vida. Essa é a grande verdade. É por isso que você vê, por exemplo, muitas pessoas que estão há anos na igreja não tomaram posse das promessas de Deus. Estão ainda patinando, capengando, andando de muleta dentro da igreja. Enquanto outras que chegaram recentemente tomaram posse das ricas bênçãos de Deus. E aí, os antigos ficam com inveja, com aquele sentimento, poxa, não é justo. Elas ficam se remoendo dentro de si. Mas o problema não é de Deus. A culpa não é de Deus. A culpa não é da igreja. A culpa é da própria pessoa. Porque ela aprendeu o caminho da conquista. Só que ela não teve coragem para tomar atitude e possuir a sua terra prometida. E isso é um fato, é um fato. Você que está me ouvindo nesse momento e que se encontra desmotivado na fé, a culpa não é da igreja, não é do pastor, a culpa é sua. Porque você, apesar de crer, você limita a sua crença, limita a sua fé por conta dos seus afetos, por conta dos seus sentimentos. Não é verdade? Diga a verdade. Seja honesto, seja humilde para admitir isso. Porque é a única resposta que eu teria para você, eu tenho para você que está há anos na igreja e não toma posse daquilo que Deus tem prometido. Então, os nossos sentimentos engessam a nossa fé. Os nossos sentimentos, infelizmente, impedem de tomarmos posse daquilo que está escrito, que está determinado. Por exemplo, nós vamos subir no Monte Hermon, onde está determinada a bênção e a vida para sempre. Então, a pessoa que quer isso, que deseja tomar posse da bênção e da vida eterna, ela tem que sacrificar por conta da sua fé. Não é Deus que exige, mas a própria fé da pessoa, a própria fé em si exige isso. É a forma de mostrar para o inferno, para o diabo, que a pessoa crê, que a pessoa acredita. É isso aí. Então, o sacrifício que a pessoa faz representa a vida do sacrificante. Assim como o altar representa o Senhor Deus. Então, veja só, minha amiga, meu amigo. Nós temos dois elementos de super importância na realização do milagre. Por um lado, nós temos o altar representando Deus, que é espírito e verdade. Então, o altar representa, simboliza Deus.
Por outro lado, nós temos o sacrificante, aquele que sacrifica. Então, quando o sacrificante vem ao altar e deposita a sua vida, então ele tem um encontro com Deus. Ele tem um relacionamento íntimo com Deus. Ele tem a revelação de Deus. Ora, você pode imaginar, Jesus subiu ao monte Hermon levando 3 testemunhas. Não foi? Por que? A pergunta é, por que Jesus teve que subir ao monte? Por que ele teve que subir lá nesse monte mais alto de Israel? Por que não foi em qualquer outro monte? Ou mesmo numa baixada, ou num lugar mais fácil? Por quê? Porque o Monte Hermon já estava determinado. Ele foi preservado para esse encontro pessoal de Jesus e os demais discípulos com Deus. Mas houve o sacrifício natural de chegar até aquele lugar. O Monte Hermon é o altar natural de Deus. E Jesus foi a oferta, o sacrifício que chegou até lá. Claro que ele não morreu lá, mas ele já, aos olhos de Deus, ele já estava decidido ao sacrifício. Jesus era obediente, ele era dirigido pelo Espírito Santo. Então Deus já sabia que ele iria ser sacrificado. E naquele dia que ele foi sacrificado no Calvário, Deus não pôde ver aquela figura do seu filho ser martirizado. Mas reservou o monte Hermon, o monte da transfiguração, para glorificá-lo. Então Deus reservou esse monte Hermon para glorificar Jesus e dar uma resposta ao mundo. Olha, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. Quer dizer, ele disse isso, a ele ouvi, para os discípulos. Olha, vocês precisam saber que acima de Moisés, acima de Elias, está o meu filho. Então, Jesus, como filho de Deus, foi glorificado pelo que ele iria fazer no Calvário. Mas houve o sacrifício da parte dele. Minha amiga, meu amigo, eu não sei se você está compreendendo a extensão, a grandiosidade desse fato, mas o que se passa é que entre você e a sua bênção existe um deserto. Como existiu o deserto entre os filhos de Israel e a terra prometida. Entre nós e a terra prometida também existe um deserto. A terra prometida é Jesus. A terra prometida representa, simboliza Jesus. A terra que mana leite e mel. A terra que mana a vida abundante. Mas para você chegar até Jesus, você tem que passar pelo deserto. Você vai passar pelo sacrifício. Você vai passar pelas provas. Eu passei. E todos nós passamos e continuamos passando. Porque a nossa vida em si já é um sacrifício diário. Mas, em compensação, nós temos a garantia de tomar posse da terra
que mana leite e mel. Você quer o Espírito Santo? O que você acha que o Espírito Santo é? Você acha que o Espírito Santo é apenas um espírito qualquer? Não, ele é Deus. Ele é a plenitude de Deus, a totalidade de Deus. E se você o quer, você tem que pagar o preço. Claro que não é dinheiro, mas o que representa a sua vida no altar. O que representa, o que simboliza a sua vida no altar, assim como a sua vida é representada no altar pelo seu sacrifício, também o altar representa Deus, ou representa o Altíssimo, o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Então, quem quiser, quem crê vai, quem não crê fica. Quem crê não discute, não pergunta, não indaga, não duvida. Quem crê simplesmente toma atitude. E isso é prova da sua crença e também da sua conquista. É a sua fé, minha amiga, meu amigo, que exige o seu sacrifício. É a minha fé que exige o meu sacrifício. Você entende o que eu estou falando? Se a minha fé exige o sacrifício e eu não o faço, então nada feito, porque é pela fé que se toma posse das promessas de Deus. Agora, como o apóstolo Paulo diz, ele diz: mas estáis limitados aos vossos próprios afetos, quer dizer, aos vossos sentimentos. O sentimento de medo, de sacrificar, de perder, não é? O sentimento de perder, medo de perder. O sentimento de dúvida. Esses sentimentos que impedem, que amarram, que engessam a fé. Então, o Monte Hermon foi reservado para o novo Israel. Porque nem Israel, o povo de Israel, o utiliza como o ponto-chave, tanto de abastecimento de água em todo Israel, como também os olhos de Israel. Porque o Monte Hermon são os olhos de Israel. É lá que tem toda a tecnologia que fiscaliza, que vigia todo o Estado de Israel, todo o espaço aéreo de Israel está ali naquele monte. Então eles tomam esse monte como estratégico para a sua sobrevivência. Nós tomamos este monte como estratégico de uma vida nova, de uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo. Eu vou ler para você aí, e se você quiser também acompanhar comigo, por favor, abra a sua Bíblia aí em Ezequiel, capítulo 20, versículo 40. Ezequiel 20 e 40, que diz assim: porque no meu santo monte, olha só, Deus falando através do profeta Ezequiel, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra. Olha só como Deus, ele fortalece a ideia do serviço de Israel, da casa de Israel, que é obviamente o novo Israel. Ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas.
agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados. Serei santificado em vós perante as nações. Quer dizer, os filhos de Deus, os que têm o Espírito de Deus, os nascidos da água e do Espírito Santo, serão ou santificarão a Deus perante as nações. É isso que você tem que entender. E eu não quero, de maneira nenhuma, de forma alguma, convencê-la ou convencê-lo. Não é o meu objetivo esse. Meu objetivo é ensinar. E cada um toma atitude de acordo com a sua própria fé. Você crê, vai. Se você não crê, fica. É assim mesmo. É curto e grosso. Você crê, você vai. Se você não crê, você fica. Que é como está escrito, né? Quem crê vai, quem não crê, fica. Quem crê, não foge. Quem não crê, foge. Então, você que crê é o nosso convidado para esta campanha do Monte Hermon. Porque Monte Hermon é muito legal isso. O Monte Hermon foi preservado dentre todos os montes sagrados de Israel. Se você for em Israel, todos os montes que foram sagrados, santificados na época de Jesus, estão deturpados, como se diz. Estão manipulados. Por exemplo, o Monte Calvário hoje é um cemitério árabe. O Monte Carmelo está cheio de prédios lá, construções. O Monte das Oliveiras também cheio de construções. O Monte das Bem-aventuranças tem construções. Mas o Monte Hermon, ele está preservado. Está preservado. É um lugar sagrado, que ninguém constrói nada, salvo os equipamentos de segurança que Israel tem lá. Minha amiga, meu amigo, nós vamos nesse monte buscar a promessa de Deus, aquela promessa que diz: neste monte ordeno, não ordenei ou ordenarei, mas ordeno, quer dizer, presente, ordeno a bênção e a vida para sempre. Vamos orar. Em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença neste momento. E eu te agradeço, soberano de Israel, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Eu te agradeço porque assim como Jesus escolheu apenas 3 dos seus discípulos para subir ao Monte Hermon, Monte da Transfiguração, o Senhor também escolheu a Igreja Universal. Nós da Universal estamos nessa fé, estamos nessa convicção. Nós vamos subir como escolhidos teus para buscar o mesmo que aconteceu com Jesus, a transfiguração, a transformação, uma nova vida, o novo Espírito, um novo Israel. Nós queremos ser o novo Israel. Nós lembramos que o Senhor lamentou quando os filhos de Israel voltaram as costas para ti. Os filhos de Israel deixaram o Senhor. E então tu disseste, através do profeta,
um profeta que na sua fala diz: enviai espias aos outros povos, às outras nações, para verificar se essas nações pagãs trocaram os seus deuses, ainda que não eram deuses. Não eram deuses. Eles não trocaram seus deuses, mas vós trocaste a glória de Israel por Baal, pelos Baalins. Quer dizer, o Senhor se sentiu ofendido, agredido, traído pelo teu próprio povo. Mas o que nós vamos fazer, meu Pai, é justamente buscar o Espírito do Senhor para que Ele venha nos guiar, venha consolidar a nossa fé e não permitir que nós venhamos esfriar no nosso relacionamento contigo. Porque só o Espírito Santo é capaz de manter a nossa chama acesa. Só o Espírito Santo é o óleo capaz de manter a chama da fé acesa dentro de nós. Então, meu Senhor, nós queremos e vamos a este local, o Monte Hermon, para buscar algo que vai manter a nossa fidelidade, nossa dedicação, a nossa entrega a Ti, meu Senhor. Porque nós sabemos que nada neste mundo é tão precioso, tão glorioso, tão magnânimo, tão rico, quanto o Senhor, o Espírito Santo. E nós o queremos. Meu Pai, nós queremos que toda a Tua igreja tenha o Teu Espírito. Mas, infelizmente, dentre os 12, Tu escolheste apenas 3 também, dentre todas as denominações evangélicas pelo mundo inteiro, o Senhor escolheu apenas a universal. Então, essa pessoa que está me ouvindo agora e que deseja subir conosco, meu Pai, faça a Tua obra. Convença. Convença-a, porque eu não quero fazer isso. Eu não preciso fazer isso. E não desejo fazê-lo, porque eu não quero convencer ninguém. Se alguém tem que ser convencido, esse alguém deve ser convencido pelo Teu Espírito. É Ele que vem e convence a gente. Então, eu te peço pelo Teu povo, pela Tua igreja, eu te peço pelos meus companheiros, as obreiras, os obreiros, os nossos respectivos familiares, os pastores. Nós te pedimos, meu Senhor, pelos nossos auxiliares que têm sido leais na ajuda do rádio, da programação do rádio. Os outros, meu Senhor, que estão sendo dizimistas, ofertantes. Eu te peço por toda essa gente que tem sido fiel à Tua palavra e que tem nos ajudado à construção do templo de Salomão. Eu te peço, meu Pai, por todos os nossos entes queridos, e peço que o Senhor venha multiplicar mulheres e homens de fé, nascidos de Ti, para nos ajudar a conquistar almas para Ti. Meu Pai, eu te peço pela Tua igreja em todo o mundo, pelos Teus servos espalhados pelo mundo inteiro, ainda que não sejam da igreja universal, não importa, mas eu peço por aqueles que têm sido sinceros, fiéis, eles venham ser abençoados
e também as suas respectivas igrejas. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, peço também, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos dos males físicos e espirituais, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós estaremos consagrando os dizimistas, todos os dizimistas do novo Israel, né? Da Universal. Você que é um dizimista fiel, participe de uma das reuniões, hoje ou amanhã, depois da manhã, e busque os seus direitos. Se você é dizimista fiel, então você tem condições de cobrar de Deus o cumprimento das suas palavras. Ele disse: abrirei as janelas dos céus e derramarei bênção sem medida. Poxa, se você é fiel, por que as janelas estão fechadas ou têm estado fechadas? Por quê? Não é justo isso. Então, venha conosco nessa semana cobrar de Deus os seus direitos, porque Ele é justo e Ele não pode voltar atrás nas suas promessas. Amém? Então, participe de uma das reuniões na Universal durante esses dias para cobrar de Deus os seus direitos em nome do Senhor Jesus. Nós ficamos por aqui e voltaremos amanhã nesta emissora e neste horário. Deus abençoe e até lá.